make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Hello everyone, how are you? E aí meninos, espero que todos estejam bem aí. Hoje nós vamos dar prosseguimento então à nossa aula sobre o capítulo 6. Nela nós vamos trabalhar com as páginas 22, 23 e 24 do nosso livro, tá? Do capítulo 6. E também com as páginas número 27 e 28, que estão lá no final do nosso capítulo 6. Além delas, nós vamos ter as páginas 13 e 14 do nosso livro de atividades, tudo bem? Meninos, olha só, de cara eu já trago para vocês aqui uma atividade lá na página número 24, que é sobre iconic paintings, né? São algumas pinturas que fizeram história. E aí, meninos, eu queria que vocês respondessem para mim a atividade número 2, que está nessa página. E aí ela diz o seguinte: relacione as pinturas com seus respectivos nomes. Tudo bem? Então, para isso, é interessante vocês buscarem o nome dessas pinturas lá no Google Images, para vocês saberem de quem são essas pinturas, né? E que pinturas são essas. E aí vocês vão poder relacionar o nome das pinturas com esses desenhos que vocês têm aí, né? Com as pinturas que vocês têm aí nessa página, tudo bem? Então, a gente já começa fazendo essa atividade aí sobre arte. E aí nós vamos fazer uma relação com o Simple Past, que é justamente o que nós vamos trabalhar. Meninos, nós temos aqui o seguinte: em relação ao Simple Past, agora nós vamos ver algumas perguntinhas feitas com WH. E aí eu preciso que vocês lembrem o seguinte, em que nós temos perguntas no presente e perguntas também no passado, aqui eu estou mostrando para vocês. Vale ressaltar que nós vamos precisar prestar atenção nesse elemento aqui nas perguntas, que é o did, que ele é usado como marcador de passado, justamente nessas perguntinhas aí que nós vamos trabalhar, tudo bem? Por isso que eu trouxe para vocês presente e passado aqui para nós. Aqui eu tenho as perguntinhas com WH que vocês já conhecem, que é o what, que quer dizer o que, ou então qual, where, no segundo exemplo, que quer dizer onde, when, no terceiro exemplo, que quer dizer quando, who, no quarto exemplo, que quer dizer quem, e o how, no último exemplo, que quer dizer como. Mas isso aqui são coisas que vocês já viram, né? Só estou aqui relembrando um pouquinho. O que eu quero mesmo que vocês prestem atenção são nesses marcadores aí que estão sendo destacados. Meninos, olha só. No presente, os marcadores que eu tenho para perguntas são o do, né, como vocês têm aí no primeiro, no segundo e no quarto exemplo, e o does no terceiro e no último exemplo. Já no passado, como vocês podem perceber, nós sempre vamos ter o did marcando essas perguntinhas. Então, eu só estou fazendo aqui uma pequena alteração, né, de marcadores de presente para passado, mas as perguntas são as mesmas. Olha só, lá no primeiro exemplo, na primeira perguntinha. What museum do they visit? Né? Que museu eles visitam? E lá no passado, eu só fiz trocar o do pelo did. E aí eu tenho what museum did they visit? Né? Então, que museu eles visitaram? Então, a partir desse elemento, né, desse marcador de passado que é o did, eu já sei que eu tenho uma pergunta que está se referindo a coisas que aconteceram lá atrás. Tudo bem? Então, olha só, o segundo exemplo. Where do you go? Onde você vai? E aí eu tenho o exemplo no passado. Where did you go? Onde você foi? Lá no terceiro exemplo, when does she paint canvas? Quando ela pinta, né, os quadros dela? E aí eu tenho a perguntinha também no passado. When did she paint canvas? Né? Quando ela pintou ou quando ela pintava os quadros dela. Então, esse raciocínio nós vamos manter em todas as perguntinhas, tudo bem? Então, basta eu saber que quando eu tenho do ou does, eu tenho informações no presente. E quando eu tenho did, eu tenho informações, perguntinhas no passado, tudo bem? E aí, com isso, eu queria que vocês fossem lá na página número 22 e fizessem a atividade número 1, que é justamente para vocês identificarem aí nas frases
se elas são perguntas ou frases no presente, e aí vocês vão botar nesse parêntese TR, ou se elas estão no passado. E nessa situação vocês vão botar PA, tudo bem? Dando então prosseguimento, meninos, olha só. Nós vamos ter aqui, ó, lá no Your Turn, também uma outra atividade, que é a atividade número 2, que é justamente para nós relacionarmos aí essas perguntas com as possíveis respostas, tudo bem? E a atividade número 3, que é para nós completarmos aí as perguntas no passado, utilizando as informações dos parênteses. Meninos, lembrem-se que o did é sempre utilizado em perguntas, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem aí o vídeo um pouquinho, né? Que vocês vão ter aí a ideia de mais ou menos como é estruturado essas perguntas, tudo bem? São essas perguntas, no caso, nesse sentido aqui, em que eu vou ter o did antes do meu sujeito, certo? Então, essa aí é a organização que nós vamos ter dessas perguntinhas. Muito bem, então, dando prosseguimento, nós vamos ter agora o Simple Past com a ideia de perguntas interrogativas. Quando nós trabalhamos com perguntas interrogativas, nós vamos ter o did sendo usado como novamente um marcador de passado, só que agora tanto nas perguntas quanto em respostas curtas. E aí eu trouxe para vocês novamente frases, né? Perguntas no presente e também perguntas no passado. Olha só, perguntas no presente. Do you frequently visit museums? Né? Então, você frequentemente visita museus? E aí eu tenho a mesma perguntinha no passado, em que nós vamos ter Did you frequently visit museums? Então, você frequentemente visitava museus? Só porque eu comecei a minha pergunta com did, eu estou agora transformando o meu verbo no passado. Então, antes era você frequentemente visita, agora com o did é você frequentemente visitava. Tudo bem? Então, aí, essa é a utilização do meu did em perguntas interrogativas. Eu começo as minhas perguntas com did. Olha só. Do you have açaí at lunch? Então, você tem açaí no almoço? E aí, quando eu passo para o passado, fica Did you have açaí at lunch? Você teve açaí no almoço? Certo? Does she study at home? É o nosso terceiro exemplo. E aí eu tenho no passado, Did she study at home? Então, ela estudou em casa. E aí no presente era, ela estuda em casa. Meninos, olha só, como vocês podem perceber, as minhas perguntinhas interrogativas começam com o did no passado. E aí eu tenho duas opções de respostas. Ou eu vou ter yes, ou então eu vou ter no. Certo? Então eu vou ter yes, e aí o espaçozinho que eu deixei em branco aqui para vocês, que é justamente o sujeito dessa minha pergunta, mas o did, ou então no, you didn't. Por exemplo, did you frequently visit museums? Aí eu vou dizer yes, I did. Ou eu posso dizer no, I didn't. Tudo bem? Does she study at home? Que é o nosso terceiro exemplo, aí eu vou dizer yes, she did. Ou então no, she didn't. Então são opções de resposta que eu tenho aí para as interrogativas, tudo bem? Mas olha só, vale então ressaltar e frisar de novo que nós vamos ter os auxiliares de presente e hoje nós estamos vendo os auxiliares de passado, que é o did, tudo bem? Bom, dando prosseguimento, nós vamos ter então a negativa. Meninos, na negativa, assim como nós tínhamos o did, que era usado, né, como marcador para perguntas e respostas curtas, nós vamos ter agora o didn't, que também vai ser usado como marcador de passado, só que agora em frases na negativa. Então eu vou ter tanto didn't quanto também o did not. Lembrando que didn't é a forma aglutinada, a forma junta, né, contraída desse meu did not. Meninos, olha só. Então aqui eu trouxe para vocês frases, tanto no presente quanto no
passado frases negativas, né, na forma negativa aí para nós analisarmos. Meninos, eu tenho então aqui a nossa primeira frase. I don't like açaí, no presente. E aí, quando eu tenho no passado, eu vou ter I didn't like açaí. Vocês percebem que eu tenho aqui o meu marcador, né, de tempo presente, que é o don't, na negativa, e aqui eu tenho ele no passado, didn't. Mas a frase permanece a mesma. Então, a partir desse marcador, eu vou saber se a minha frase está no presente ou se ela está no passado. Olha o segundo exemplo. They do not eat maniçoba. Eles não comem maniçoba. E aí eu tenho no passado, they did not eat maniçoba. Eles não comeram maniçoba. Então, meninos, olha só. Aqui eu tenho esses marcadores. Justamente. Ele aqui no presente, don't, ou então na forma por extenso, do not. Aqui eu tenho ele no passado, didn't, ou então ele na forma por extenso, did not, ok? Então aí são esses marcadores que eu vou precisar prestar atenção. Lembrem-se que nós estamos estudando passado. Então os marcadores que eu vou precisar utilizar para a forma negativa serão o did not, ok? Ou didn't. Aqui os dois marcadores, certo? Então aqui eu tenho, ó, she did not participate in class. Ela não participava nas aulas. E aqui, olha, no último eu tenho he didn't respond to the questions. Ele não respondeu às perguntas, tudo bem? Então aí são alguns exemplos de frases na negativa, meninos. Com isso, eu tenho lá na página número 22 a atividade número 3 para gente. Complete o quadro abaixo com elementos das frases negativas retirados do diálogo, certo? Então, lá no diálogo, vocês têm algumas frases na negativa, que é interessante vocês buscarem, analisarem aí nesse diálogo as duas frases na negativa e passarem aí para esse quadro, tudo bem? A atividade número 4 é para nós relacionarmos as perguntas com as respostas curtas. Lembrem-se que as perguntas vão começar com did e as respostas curtas vão estar de acordo com as perguntas, com sim ou não como resposta, tudo bem? Lá na página número 23, nós vamos ter o Your Turn. Ele diz o seguinte: construa frases com sentido, reorganizando as palavras abaixo. Então, eu tenho as palavras que estão embaralhadas, e aí o que eu vou fazer vai ser organizar essas palavras para poder montar frases. Lembre-se que eu sempre vou ter aquela ideia de sujeito, né, verbo e complemento. Se for na negativa, vai ser sujeito, negativa, verbo e complemento, tudo bem? Olha só, lá na página 27 do nosso material, nós vamos ter o Challenge Yourself, que ele pede para nós relacionarmos aí novamente perguntas e respostas. Lembrando que essa é a atividade número 4, tá bom? Da página 27. E na atividade número 26, na mesma página, nós vamos ter então aí a atividade para nós reorganizarmos aí as palavras para criarmos frases, como nós já fizemos também um pouquinho antes, né? Lá nas nossas páginas anteriores. Com isso, nós temos então o nosso workbook para vocês fazerem algumas atividades aí de fixação. São as páginas 13 e 15. Bom, lá na página 13 nós temos o exercício número 7 e 8. No exercício 7, ele pede para nós escolhermos as respostas apropriadas para cada uma das perguntas. E no exercício 8, ele pede para nós escrevermos as frases afirmativas e negativas no passado com as informações que são dadas abaixo aí nas frases. Tudo bem? E lá na página número 15, ok? Eu errei aqui, tá, meninos? É a página 15. Na atividade número 11, nós vamos relacionar aí as perguntas com as respostas, tudo bem? Então, meninos, é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula e, se possível, assim que terminarem a atividade, me enviem. Não esqueçam de me enviar, tudo bem? Bye bye. See you next class.